Vamos trazer uma declaração de José Boto sobre Andrés Pereira. Tem também uma matéria, uma informação da revista Piauí sobre a CBF. Vou te falar, constrangedor, meu Deus do céu, cara, a CBF, na minha concepção, cada vez mais passando vergonha. Lembrando que recentemente nenhuma federação quis abrir as portas para Ronaldo que queria se candidatar a ser oposição nessa eleição à presidência da CBF, mas ninguém quis ouvir o Ronaldo. Agora a gente vai entender o porquê ninguém quis ouvir o Ronaldo. Tem também outras declarações aqui de José Boto, tem detalhes do contrato de Wallace Yan, jogador que está se destacando aí, apenas de 20 anos, sendo muito acionado pelo técnico Felipe Luiz. Muita gente me perguntando detalhes contratuais, valor de multa rescisória, nós vamos trazer também no vídeo de agora. Tem também o Vitória atrapalhando a vida dos torcedores do Flamengo que querem comparecer ao Barradão, a gente vai falar sobre isso. Nossa, tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajudinha mesmo já será super bem-vinda. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre essa situação da CBF. Informação da revista Piauí, uma baita apuração dos colegas da revista Piauí, diz o seguinte: CBF bancou um grupo de 49 brasileiros na Copa do Mundo do Catar em 2022, todos sem qualquer relação direta com a entidade ou com federações estaduais. O grupo tinha direito a hotel 5 estrelas e ingressos para os jogos. Muitos tiveram atendimento VIP no aeroporto de Doha. Alguns viajaram de primeira classe, pelo menos um viajou, ganhou cartão corporativo para gastar até $500, dá R$2.500 mil por dia. Tudo às custas da CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues incluiu na conta da CBF as despesas de sua família, esposa, filha, cunhada, genro, 2 netos. Só as despesas extras da esposa chegaram a R$37 mil. Além da família, Edinaldo convidou amigos. Um deputado federal e sua esposa chegaram a ter um custo de R$364 mil para a CBF no Catar. Já um senador e sua namorada, em um pacote mais modesto, causaram uma despesa de R$195 mil. Estima-se que, ao todo, a CBF gastou cerca de R$3 milhões. Até funcionários da CBF que participaram de várias Copas passadas acharam que dessa vez a farra foi exagerada. Gente, além disso, o Edinaldo, segundo a revista Piauí, aumentou o valor para os presidentes, para as federações, de 50 mil para 250 mil reais. Gente, isso é assustador. E eu estou vendo a mídia, em geral, a mídia brasileira, pouco repercutir essa situação. Por que será, né? Por que será? Ninguém vai falar da CBF, dessa situação envolvendo o Edinaldo Rodrigues. E aí, no dia que essa matéria sai, o Edinaldo Rodrigues, de maneira estratégica, alguém deve ter falado com ele para ele fazer isso, emite um vídeo falando sobre o treinador, que o próximo treinador da seleção brasileira vai ser definido antes mesmo da próxima data FIFA, ou seja, tentando mudar o foco da mídia, do público, para essa situação de treinador, na busca do novo treinador, que deve ser o Jorge Jesus, acredito eu. Só que, gente, essa matéria da revista Piauí, para mim, isso aí é um absurdo, absurdo. Isso mostra que o problema da seleção brasileira não é dentro de campo, não é só a péssima atuação de alguns jogadores ou de algum treinador que não consegue dar conta de recado. O problema da CBF está na raiz. Repito o que eu falei na minha introdução, Ronaldo. Não é porque o Ronaldo não é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, do futebol mundial, ninguém abriu a porta para o Ronaldo. Abrir a porta, nem ouviu o Ronaldo. E repito, não é porque o Ronaldo poderia ser eu sendo candidato à oposição. Por quê? Por quê? Está explicado, né? Entre linhas está explicado. Vamos falar de Flamengo, detalhes do contrato de Wallace Yan, atacante que vem sendo acionado aí por Felipe Luiz nos últimos jogos. Vigência do contrato atual dele, 16 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro de 2027. Multa internacional, 40 milhões de euros e multa nacional, 33 milhões de reais, desculpa. Multa internacional, 40 milhões de euros, multa nacional, 33 milhões de reais. Gente, essa multa nacional tem que aumentar.
33 milhões de reais, o Bragantino paga isso. A empresa, a Red Bull Bragantino, paga isso. 33 milhões de reais hoje é o quê? 6 milhões de reais? 6 milhões de euros? É baixo, cara. Para um jogador de apenas 20 anos que está se destacando, tem que renovar esse contrato para aumentar a multa rescisória, porque certamente já deve ter clube de olho, porque é um jogador que está se destacando. Inclusive, ele foi campeão da Libertadores Sub-20 no ano passado, e esse ano ele fez a estreia na Libertadores pelo elenco profissional. Bacana demais a história do Wallace Ian. Vamos falar agora de José Botto, galera, porque ele deu uma declaração à Flamengo TV sobre Felipe Luiz e comparou Felipe Luiz com Jorge Jesus. Abre aspas, trabalhei com Jorge Jesus por 6 anos. Ganhamos muita coisa, fomos às finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia. Nisso, eles são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do estilo do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes como pensam principalmente o jogo ofensivo. Maneira a declaração dele. E por falar em declaração, ele também deu uma entrevista ao colega, ao parceiro Flazoeiro, e ele foi questionado sobre Andrés Pereira. Não é o meia que estamos procurando, ou seja, não é Andrés Pereira o jogador que muita gente acha que vai vir para brigar pela titularidade com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular e deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Já falei para vocês, o que o Flamengo fez em relação a Andrés Pereira foi um movimento de sondagem, e nessa sondagem de valores, eles descobriram que o Fulham pede pelo menos 20 milhões de euros para vender o jogador, e o salário do jogador anual é de 5 milhões de euros. Já fiz as contas aqui, convertendo para real, por mês vai dar 2 milhões e meio de reais. Eu acho que não vale a pena, até pelo histórico do Andrés Pereira no Flamengo. Um jogador que teve uma passagem aqui e é autor da maior falha da história do Flamengo, naquela bola que ele perdeu na final da Libertadores para o Palmeiras, dando o título para o Palmeiras. Eu acho que os torcedores do Flamengo teriam pouca paciência com o Andrés Pereira nesse retorno dele. Iria bastar um erro dele para a torcida cair em cima do jogador. Eu acho que não vale a pena, tem que pensar em outro jogador mesmo, tá, galera? Vamos lá, outro assunto aqui, deixa eu pegar do José Botto também. Tem uma declaração dele muito boa, cara, que ele deu para a Flá TV, ele mostrando em uma declaração o que é o Flamengo. E eu sei porque, assim, embora eu não seja jogador do Flamengo, nem dirigente do Flamengo, mas eu sou um jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo. Gente, o Flamengo consome e muito. E eu falava isso quando eu comecei a ser setorista do Flamengo, que deu 6 meses. Eu falava assim, cara, parece que eu vivi 6 anos dentro do jornalismo cobrindo o Flamengo. E é basicamente o que o José Botto falou aqui. Ele falou o seguinte: com pouco tempo de Flamengo, eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. E isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Eu costumava dizer que 1 ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, 1 mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. É isso, de verdade, é isso. Ele não tá mentindo, cara, porque o Flamengo consome muito. Eu tenho uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia lá no Ninho do Urubu em 2017, de um funcionário na ocasião. Falou: garotinho, Flamengo, fica esperto porque Flamengo é calmo igual a Bagdá. E você tem que amar o que você faz para trabalhar com algo que envolve o Flamengo. Você que é jornalista ou que pensa em ser jornalista para cobrir o dia a dia do Flamengo, você tem que amar o jornalismo. Você que é jogador de futebol, você tem que amar a sua profissão e dar o máximo para viver a melhor coisa possível dentro do Flamengo. Você que é dirigente, se você não fizer o seu máximo, você será muito cobrado. O Flamengo é isso. O Flamengo é enorme, tanto para o bem quanto para o mal. O mal aqui, gente, não é no sentido literal, se você fizer algo de errado, amigo, a cobrança é muito grande. Para finalizar nosso vídeo, o Vitória, adversário do Flamengo nesse domingo, mandante do jogo, porque o jogo será lá no Barradão, está complicando, entre aspas, a vida dos torcedores do Flamengo, porque eles estão noticiando que os ingressos para a torcida visitante, ou seja, para a torcida do Flamengo, estão esgotados, sendo que não procede, pelo contrário. O Flamengo alega que ainda tem ingresso disponível, inclusive publiquei nas minhas redes sociais, onde você, torcedor do Flamengo, pode comprar o seu ingresso caso você queira comparecer ao Barradão
Tem 2 lojas, corre lá no meu Twitter, @VineiCasagrande, está tudo lá detalhado. O Vitória alega isso porque o Flamengo comprou toda a carga de ingressos para poder revender através do seu site. Então, o Vitória, entre aspas, ele não está mentindo, porque de fato os ingressos foram esgotados. Só que o Flamengo comprou todos os ingressos para poder revender. Então, ainda tem ingresso disponível, tá? Então, aproveite lá. O Flamengo prepara para tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, é a segunda rodada, e na primeira o Flamengo empatou com o Internacional no Maracanã. Então, o Flamengo tenta contra o Vitória o primeiro triunfo, vamos assim dizer, para não repetir a palavra, que valeriam 3 pontos, somados ao 1 que ele já ganhou, iria a 4, ia ficar mais ou menos na média lá do que estão lá por cima. Por exemplo, o Corinthians está surrando o Vasco, gente, surrando o Vasco na Neoquímica Arena. E com isso, o Corinthians, que também empatou na primeira rodada, vai a 4 pontos. O Ceará, que também empatou na primeira rodada, está ganhando o Grêmio por 2-0. Então, também está indo a 4 pontos. Claro, o Fortaleza, que tem 3, o Cruzeiro, que tem 3, podem ganhar e ir a 6. Mas, não sei, o Fortaleza, deixa eu ver como. O Fortaleza joga com o Mirassol em Mirassol. Fortaleza não está numa fase muito boa, não, né? Levou uma chapuletada do Racing, preocupante. E, embora tenha ganhado o Fluminense na primeira rodada, mas agora vai jogar fora. E o segundo, que é o Cruzeiro, que vai jogar contra o Inter, lá no Beira-Rio. Roubadaça, complicado. A sensação que eu tenho é que ninguém vai fazer 6 pontos nessa rodada. Nós vamos ter os líderes com 4 pontos, que serão o Corinthians, Ceará e mais quem fizer 4 pontos. Pode ser até o Flamengo, se o Flamengo derrotar o Vitória. Eu insisto nisso porque apenas 2 outros times têm essa possibilidade de fazer 6 pontos. 2 não, 3. Fortaleza, o Juventude, que joga hoje com o Botafogo, no Newton Santos, joga às 9 horas. Acho difícil que o Juventude vença o Botafogo. E o Cruzeiro. O Grêmio, que também tinha 3 pontos, já perdeu, quer dizer, está perdendo do Ceará por 2-0. E o Vasco, que também tinha 3 pontos, está levando essa chapuletada. O que eu acho mais engraçado nessa história do Vasco é o seguinte: o Carille poupou vários titulares. Poupou o Felipe Coutinho, poupou o Veguete, que só entrou no segundo tempo, poupou o português, o Nuno, que também só entrou no segundo tempo. Isso tudo porque no meio da semana ele tem jogo da Sul-Americana. Aí eu pergunto, qual é o raciocínio por trás disso? Ele poupa num campeonato em que ele vai brigar contra o rebaixamento, eu não tenho a menor dúvida disso. O Vasco vai precisar se esforçar muito para não correr risco de rebaixamento de novo. Ou seja, ele precisa fazer... Acabou o jogo do Vasco e Corinthians aqui. Eu vou voltar agora, vou sair do Amazon Prime e vou para o Sport TV para ficar de olho quando entrar o jogo do Botafogo às 9 horas. Mas então vocês vejam bem, qual é o raciocínio? O que eu acho é o seguinte, cara, você não pode poupar num campeonato que você sabe que você vai sofrer. Você não vai disputar o título, mas você vai sofrer para não correr risco de rebaixamento. Em prol de um campeonato que você sabe que você não vai ganhar, gente. Alguém acha que o Vasco vai ganhar a Sul-Americana? Estão na Sul-Americana Corinthians e Botafogo, que são muito melhores do que o Vasco. Então, vocês realmente acreditam, e ainda virão os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Pode vir mais gente forte por aí. Então, a chance do Vasco ganhar a Sul-Americana, gente, se o vascaíno está raciocinando assim, dizendo, não, o título que nós podemos ganhar é o da Sul-Americana, está raciocinando errado. Porque não vai ganhar a Sul-Americana. O Vasco não tem time para ganhar a Sul-Americana. E no brasileiro é que ele deve centrar todos os seus esforços, porque no brasileiro ele vai correr risco do rebaixamento. Com esse time aí, não tem a menor dúvida que o Vasco vai brigar para não cair. E, no entanto, ele hoje poupou os seus principais jogadores e levou uma chapuletada do Corinthians. Talvez, na cabeça dos vascaínos, eles tenham dito o seguinte, bom, jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, nós vamos perder mesmo. Então, não adianta botar... Acho um raciocínio meio pobre. Eles vão ter que tentar brigar por ponto em tudo quanto é lugar. Porque o time é fraco, o time ganhou de virada na estreia
contra um Santos que também não vai brigar por nada. Neymar, a gente já sabe o engodo que é. Então, o Santos, esquece o Santos como campeão, como brigar por algum título, não vai brigar. Então, foram 2 times mais ou menos médios em que ele conseguiu uma virada. Ponto final, em São Januário, dentro de casa, onde ele vai ter obrigação de fazer muitos pontos. Acho que o Vasco raciocinou errado hoje, e raciocinou muito errado. Torcida rubro-negra, atenção total porque o Mengão vai com força máxima para cima do Vitória. Neste domingo, às 18h30, no Barradão, o Flamengo encara a segunda rodada do Campeonato Brasileiro com novidades importantes no time titular. E olha só, Felipe Luiz armou um esquadrão que promete incendiar Salvador. 4 reforços de peso estão de volta: Wesley, Gerson, Arrascaeta e Gonzalo Plata. É isso mesmo. O time ganha cara de titular e mostra que está pronto para brigar por tudo em 2024. No vídeo de hoje, a gente vai detalhar a provável escalação, falar sobre os retornos, os desfalques e o que esperar dessa partida decisiva contra o Vitória. Então já mete o dedo no like, compartilha com os amigos e vem comigo porque hoje é dia de Flamengo. Depois de uma estreia marcada por desfalques e dificuldades na criação, Felipe Luiz vai ter muito mais arsenal à disposição para esse confronto. Gerson está de volta após ser poupado por dores musculares. Arrascaeta também retorna com sua genialidade no meio-campo. Wesley se recuperou do desgaste da data FIFA e Gonzalo Plata, que vinha sendo ausência por fadiga e faringite, está pronto para voar pelo lado do campo. Com esses 4 de volta, o Flamengo ganha em criatividade, intensidade e profundidade, tudo que faltou contra o Internacional na primeira rodada. A expectativa é de um time muito mais solto, com mais volume ofensivo e mais controle de jogo. Com as peças de volta, o esboço de time que Felipe Luiz levou a campo nos treinos traz um Flamengo praticamente titular. Anota aí: Agustin Rossi no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e Alex Sandro na esquerda. No meio, Pulgar dá o suporte na volância, com Gerson e Arrascaeta na armação. No ataque, Luiz Araújo e Gonzalo Plata jogam pelas pontas, com Bruno Henrique centralizado. A única dúvida é entre Araújo e De La Cruz, que foi elogiado pela atuação na Libertadores. Mas, seja qual for a escolha, o Flamengo entra forte, com qualidade de sobra em cada setor. Apesar das boas notícias, nem tudo está 100%. O atacante Pedro ainda não será relacionado. Ele segue no processo de recondicionamento físico após a grave lesão no joelho. Já Matias Vina continua fora, ainda entregue ao departamento médico. São ausências importantes, mas que, com o retorno de peça-chave como Gerson e Arrascaeta, passam a ter menos impacto imediato. O Mengão vai com força, com foco e com a missão clara: conquistar os 3 pontos fora de casa e se firmar nas primeiras posições da tabela. O Vitória vai jogar em casa, com o Barradão lotado, e vem com moral após o acesso à Série A. Mas o Flamengo tem muito mais time e vai com sangue nos olhos após o empate na estreia. Com um time recheado de titulares, o rubro-negro tem tudo para impor seu jogo, dominar as ações e sair com a vitória. O duelo promete ser quente, mas se o Mengão repetir o desempenho defensivo da Libertadores e melhorar a finalização, não tem como segurar. E mais, essa pode ser a partida onde vemos, de fato, o Flamengo 2024 com sua cara principal. Família rubro-negra, o Mengão tá se ajeitando, e agora é hora de embalar no Brasileirão. Com Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata de volta, o Flamengo fica muito mais perigoso e com cara de campeão. O jogo contra o Vitória é teste de fogo fora de casa, mas é também a chance de mostrar que o time tá pronto para voar alto em 2024. Então comenta aqui embaixo, o que você achou da escalação? Quem deve ser titular, Araújo ou De La Cruz? Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do nosso Mengão. Aqui é raça, amor e paixão. Aqui é Flamengo.